Abre a tua Bíblia então, no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler hoje a partir do verso 19. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom na nossa vida e é fiel em todo o tempo. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua graça sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz misericórdia. Tiago 1, do 19 ao 21. Glória a Deus. Quem abriu diz amém. Nós vamos ler então a palavra do Senhor. Quero te convidar a ficar de pé para lermos a palavra, se tu puderes, claro. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque ela está aberta para todos nós hoje. Obrigado porque através dela a tua voz vai se ouvir no nosso meio. Obrigado porque tu não deixas o teu povo perecer sem a tua palavra, Senhor. A tua palavra é alimento para a nossa alma e quando nós nos alimentamos, nós estamos a garantir que o nosso espírito está são, está saudável. E por isso pedimos, Deus, que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito estejam prontos para a tua palavra. Eu oro pela mente hoje de cada irmão, para que a nossa mente não tenha concorrência hoje, para que os nossos pensamentos não possam divagar através das coisas que venham entrar na nossa mente, que nós possamos ter a mente focada em Ti. Eu oro também pelo nosso coração, para que quando a palavra nos confrontar, que ela seja aceite por Ti, que o nosso coração não se encontre fechado, para que a Tua palavra possa sair e não encontre solo fértil. Nós cremos hoje que o nosso coração é um lugar fértil, para que quando a Tua palavra for semeada, ela encontre, meu Pai, em nome de Jesus, as condições necessárias para frutificar, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diz amém, amém, amém. Senta, irmão, com a tua Bíblia aberta e nós vamos dar seguimento à palavra de hoje, durante alguns momentos, alguns minutos, e depois vamos participar da ceia do Senhor. E depois vamos dar seguimento. É um dia maravilhoso, que é o dia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos a trabalhar o livro de Tiago e sabemos já muitas coisas sobre Tiago, mas hoje nós estamos a tratar de um tema importante, que é sobre a sabedoria nos momentos de dificuldade. Como devemos lidar com a ira e com a nossa natureza que quer sempre prevalecer diante da palavra do Senhor. Nós ouvimos muito hoje em dia, estamos com acesso a muita coisa. Nós temos a Bíblia em 1 milhão de formatos possíveis, não é? Nós temos o impresso, nós temos o áudio, nós podemos ouvir a Bíblia toda num áudio, nós podemos instalar uma aplicação e ler a Bíblia na aplicação, temos 1 milhão de traduções diferentes. Não nos falta acesso todos temos. Nós temos acesso a muita informação, nós sabemos sobre tudo e mais alguma coisa. Hoje, até 5 anos atrás, já era muito fácil saber sobre o que fosse. O Google estava aí. De 2 anos para aqui, com a inteligência artificial, eu creio que nenhum de nós consegue ficar ignorante sobre assunto nenhum, não é? Qualquer coisa que queiramos saber, nós fazemos uma pergunta ao ChatGPT e ele diz-nos em poucos segundos algo básico sobre alguma coisa. Então, informação todos nós temos, acesso todos nós temos,
Mas a pergunta que devemos responder é: será que aquilo que nós ouvimos é um acumular de conhecimento que vem uma coisa em cima da outra? Ou será que nós estamos a ser mudados ou transformados por aquilo que ouvimos? Porque nós temos conhecimento, nós temos informação, mas essa informação está a fazer alguma diferença na nossa vida? Esse conhecimento está a mudar de alguma maneira a nossa forma de viver o mundo, de viver aqui no mundo? Tiago era meio-irmão de Jesus, certo? Ele era conhecido como Tiago o Justo, porque ele tinha uma vida de oração intensa. A tradução bíblica diz que Tiago, ele orava tanto, a tradição bíblica não, desculpem, a tradição, não é? Diz que Tiago orava tanto que ele fazia calos nos seus joelhos, de tanto estar ajoelhado em oração. Então nós vemos através de um homem que tem uma vida de oração, que tem uma vida que demonstra fruto do Espírito e que está a ensinar a cada um de nós como é que nós devemos viver também. E se ele nos ensina, nós vamos ter acesso hoje ao conhecimento. Mas o conhecimento, ele chega até um certo ponto. Ele é importante porque ele nos ensina até um certo ponto. Só que a nossa vida depois tem que gerar fruto a partir desse conhecimento que nós vamos receber hoje. E é por isso que Tiago vai nos ensinar muita coisa sobre como devemos viver. Que o saber é importante, mas não é tudo. Que dizer que sabemos sobre alguma coisa é bom, é positivo, mas mais importante do que saber é viver. Então hoje o foco é sobre como é que devemos viver. A próxima semana também vai ser assim. Tiago nos mostra como é que temos que preparar o nosso coração para nós recebermos a palavra de Deus de forma, irmãos, de forma a que ela produza fruto eterno na nossa vida. Se Deus nos gerou pela sua palavra, como é que nós temos que recebê-la? Diz ao teu irmão, há uma forma certa de receber a palavra do Senhor. E nós vamos ver como é que o nosso coração tem que estar preparado para receber a sua palavra. Vejam, nós podemos ouvir a Bíblia em muitas circunstâncias, nós podemos ouvir pregações em muitas circunstâncias, mas é diferente ter o nosso coração pronto para recebê-la. Alguém já leu um versículo várias vezes e quando leu uma vez, depois de várias, recebeu e compreendeu aquele versículo de uma forma diferente? Quem já passou por esse processo? Porquê? Porque nós estamos num processo, num estágio em que o nosso coração está pronto para receber aquilo de outra forma. Em que a nossa vida, o nosso espírito, ele está preparado para receber aquilo. Às vezes há passagens que não falam connosco em certas situações, mas que dependendo do processo de vida que estamos a passar, vão ser essenciais para nos ajudar na nossa caminhada. Então nós temos que estar prontos para ouvir. Ouvir é o primeiro ponto que eu quero falar aqui na nossa mensagem de hoje. Vejam o verso 19, irmãos. Tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Que coisa interessante. Sejam prontos para ouvir. Ouvir é um ato que tem que estar disponível no imediato para nós, mas o falar tem que ser demorado, tem que ser tardio. E o irar-se também tem que ser demorado e tardio. Tiago nos ensina o quê? Que há uma tríade para sermos sábios. O primeiro passo dessa tríade é o ouvir. Diz comigo, ouvir. O segundo passo dessa tríade é o falar. Diz comigo, falar. E o terceiro passo é o irar-se. Há uma ordem que Deus impõe para nós e diz-nos, é importante primeiro isto para que depois cheguemos ao resto. Não é? A ordem é significativa, porque já diz o ditado antigo, não é? Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Há um motivo para isso também, não é? Não é só um motivo de nós ouvirmos o que vem de um lado e do outro, mas também é para nós entendermos que o ouvir tem que vir primeiro
do que o falar. Ser pronto para ouvir não é uma escuta passiva, não é algo que nós ouvimos e estamos ali só deixando a informação chegar em nós. Muitos de nós podemos vir ao culto e ouvir a palavra de uma forma passiva. O que é a forma passiva? É aquela forma que não entra, que não é absorvida por nós, que o nosso espírito não engaja, que nós não somos confrontados, que nós não somos confortados. Mas Tiago está a dizer, nós primeiro temos que ouvir de forma intencional. Devemos ouvir Deus, um coração preparado para receber a palavra, que está ansioso para ouvir o que Deus tem a dizer. Essa é a postura de quem vai ouvir, ansioso por ouvir e por entender o que Deus vai dizer. Vejam, há uma postura que nós ouvimos de avaliador, que é aquele avaliador passivo. Ele vai ouvir e ele vai criticar. Ele vai ouvir e ele vai ver se ele gosta ou não. Ele vai passar o que ele está a ouvir por um filtro do seu gosto, da sua postura. Mas há uma segunda postura em que nós ouvimos da forma correta, que é ouvir como aprendizes. Ouvir como alguém que está disposto a aprender a palavra de Deus. Segundo, nós temos que ouvir uns aos outros também. Não só ouvir a Deus, mas ouvir uns aos outros. Jesus é um exemplo perfeito disso. Eu vou fazer uma pergunta. Jesus sabe de tudo, certo, irmãos? Amém. Quando Jesus ouvia alguém, Jesus já sabia o que aquela pessoa ia dizer. Quando Jesus fazia uma pergunta, Jesus já sabia tudo o que ia naquela cabecinha, tudo o que ia sair daquela boca, porque Jesus é Deus e Deus é onisciente, sabe de tudo. Sabe de tudo presente e sabe de tudo futuro. Mas mesmo sabendo de tudo, Jesus escolhia ouvir. Jesus escolhia perguntar para poder ouvir o que o outro tinha a dizer. Ele é o exemplo perfeito. Jesus fazia perguntas constantes. E quando ele perguntava, ele fazia o propósito de ouvir genuinamente. Vejam, Jesus já sabia o que aquela pessoa ia dizer, mas mesmo assim ele se interessava pelo que estava a ser dito. Nós não somos como Jesus, no sentido em que nós não sabemos o que vai sair da boca do meu próximo, pois não? Mas nós muitas vezes, não sabendo o que vai ser dito, nós já assumimos o que vai ser dito. Não sabendo o que o outro tem a dizer, nós já sabemos o que ele vai dizer. E vejam quão perigoso é isso. Nós somos rápidos ao falar, mas somos lentos ao ouvir. E Tiago está a dizer, não. Nós temos que ser demorados a falar, porque rápidos temos que ser ao ouvir. Temos que estar dispostos primeiro a ouvir. Por que fazemos isso? Porque há algo dentro de nós que é o nosso ego. E o nosso ego quer dizer o seguinte: protege-te, defende-te. Porque se alguém vai dizer alguma coisa, aquilo vai ferir o teu ego. E tu tens que estar disponível e preocupado em defender o teu ponto de vista e não em entender o outro. E assim nós vivemos aquela dinâmica de querer sempre impor a minha opinião, mas nunca entendendo o que o outro quer dizer. Vejam que insanidade é essa. Duas pessoas a conversarem e ninguém entende o que o outro quer dizer, mas todos querem impor a sua opinião. Quando um casamento entra em crise, ele entra nesse processo, em que o casal, o marido e a esposa, já não fazem um esforço de compreender o seu amado cônjuge, mas fazem um esforço de deixar claro que tem a razão. Então, mesmo que se ouça, ouve-se de forma passiva, mas não, Tiago está-nos a dizer, e Deus nos está a dizer o seguinte: primeiro nós temos que estar prontos para ouvir. Diz ao teu irmão, tens que estar pronto para ouvir. E depois Tiago diz, tardio para falar. Porquê?
Porque quando falamos, nós já falamos tendo ouvido e tendo digerido e tendo compreendido o que o outro teve a dizer. Ou seja, nós falamos de forma cautelosa, deliberada e não precipitada. Vai levantar a mão aqui quem já falou uma coisa de que se arrependeu meio segundo depois. Já aconteceu comigo várias vezes. Alguns mais do que os outros, obviamente. Alguns são mais impulsivos do que os outros. É normal, faz parte. Mas já aconteceu com todos. Por quê? Por que que acontece? Porque nós tivemos uma ânsia de dizer alguma coisa sem que nós pudéssemos ter compreendido primeiro o outro lado. Sem que nós tivéssemos sido cautelosos, sem que nós tivéssemos sido deliberados e fomos precipitados. Palavras têm poder, irmãos. E não é aquele poder da palavra da fé que é uma heresia, do tipo, eu declaro que isto vai acontecer e as coisas acontecem. Não é isso. Mas a Bíblia conta que a palavra ela é como uma espada. Ela pode construir e ela pode destruir também. Então, vejam, quando um soldado aprende a guerrear, ele aprende a usar a sua espada da forma certa. Não é em todos os momentos que ele vai sacar a espada e dar um golpe. Ele tem que dar um golpe na postura certa, do jeito certo. Um polícia, quando vai aprender a atirar, ele tem que atirar da forma certa. Por quê? Porque numa situação de combate, ele não vai matar os inocentes que estão à volta. Ele tem que atingir o criminoso, se for necessário. E ele vai evitar, muitas vezes, dar um tiro numa zona onde ele pode matar aquela pessoa. Ele às vezes tem que mirar numa perna, num braço, para incapacitar, mas para não matar. Vejam que a nossa língua é tratada como uma arma. E nós não podemos usar armas de forma inconsequente. Nós não podemos usar as coisas que podem destruir de uma forma inconsequente. Então vejam, Provérbios 10:19 diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Quando falamos muito, temos tendência a, no meio de tudo o que estamos a dizer, de ferir, de destruir, de usar a nossa língua de forma imprudente, não sábia. Então, muitas vezes, o tardio para falar significa também que eu falo menos, que eu demoro a falar, que eu falo menos e que eu, quando vou usar a minha voz, eu valorizo muito o silêncio. Diz ao teu irmão, o silêncio demonstra sabedoria. O silêncio demonstra sabedoria. Por isso é que a Bíblia nos diz tantas vezes para evitarmos as conversas que não levam a lado nenhum, para nós evitarmos sentar à mesa dos que escarnecem, para nós evitarmos falar mal dos nossos irmãos, para nós evitarmos críticas desmedidas. Porquê? Porque estamos a usar uma arma que pode construir e pode também destruir. Quem aqui é pai e mãe sabe muito bem que os nossos filhos, eles são moldados muito pelas coisas que nós lhes dizemos continuamente. Um filho que cresce numa família que é sempre desacreditado, desencorajado, criticado, que nunca é levado pelos seus pais a um lugar onde ele se sinta confiante, é uma criança, é um ser humano que vai crescer sem confiança para nada. Não vai conseguir ter forças para fazer nada, porque vai ter sempre aquela coisa, um trauma no seu coração, de que eu nunca fui encorajado, as palavras que eram ditas na minha casa nunca me construíram, sempre me destruíram. Então, irmãos, vamos hoje entender isso. As nossas palavras têm poder, sim, mas não é o poder para mover a mão de Deus. Deus é soberano, mas elas têm poder para destruir uma vida, elas têm poder para construir uma vida, elas têm poder para encorajar, mas elas também têm poder para desencorajar. As tuas palavras podem evitar alguém
podem evitar alguém que está a pensar em cometer suicídio. As tuas palavras podem ajudar alguém que está num mau dia. As tuas palavras podem ser a diferença na vida de alguém. Mas elas têm que ser usadas de forma sábia. E o terceiro ponto é que ele diz que nós devemos ser tardios para nos irarmos. A palavra ira aqui, do grego, ela não significa um sentimento de raiva repentino, tipo assim, eu estou no trânsito e alguém me fechou e eu mandei-o para um lugar horrível. Não é isso que quer dizer. Isso também é errado, obviamente. Mas essa raiva aqui, essa ira, tenham atenção, é uma ira que tem a ver com uma postura de oposição. Quando esse termo é usado em relação a Deus, significa que Deus se opõe ao pecado. Deus se torna inimigo do pecado. Então Deus se ira contra o pecado. É uma posição sistemática. Deus nunca deixa de se irar contra o pecado, certo? Porque é da natureza dele ser justo. Então é uma ira justa, porque Deus é santo. Mas quando essa ira aqui é aplicada a tu e a mim, a ti e a mim, a nós, seres humanos, todas as vezes ela é tratada como algo a ter muito cuidado. Porquê? Porque como não é uma ira como uma explosão sentimental, emocional, esse termo aqui se refere a uma oposição contínua, a eu me colocar contra alguma coisa continuamente, a eu ter uma postura de ser contrário a algo continuamente. Tiago vai dizer que isso não convém a nós. Porquê? Porque nós não somos justos como Deus, irmãos. Porque nós não somos santos como Deus. E quando Deus se opõe ao pecado, Ele se opõe porque a sua justiça não falha. Mas quando nós tomamos a decisão de nos opormos a algo, de nos irarmos contra algo, vai ser para o bem e para o mal. Porque a nossa justiça falha, irmãos. Porque a nossa postura pode estar errada. Porque nós achamos que estamos contra o errado, mas muitas vezes estamos a criar um campo de batalha e a nos colocar em oposição a algo que não deve ser oposto. Por isso é que sempre que a Bíblia fala sobre ira, diz para nós termos cuidado, muito cuidado. Diz para nós não irmos dormir com o coração irado. Diz para nós não permitirmos que a ira nos leve ao pecado. E Tiago está a dizer para nós não acharmos que a nossa ira tem a ver com Deus. Vejam aí no versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque é fácil para nós, quando eu defini ira, eu defini como o quê? Uma oposição sistemática. Não é algo repentino que passa, não. Alguns de nós podem ser pessoas mais explosivas, que têm um temperamento mais explosivo e outros não. Quem tem o temperamento mais explosivo sabe que às vezes há coisas que nos salta a tampa, não é? Como se diz. E depois volta, fica tudo bem, não é? Ou tu conheces alguém que é assim, se calhar conheces alguém que é assim. Eu vou te dizer, se tu não conheces ninguém que seja assim, talvez quem seja assim sejas tu, okay? E tu não sabes. Mas eu não estou a falar dessa variação do humor, não é isso. Nós estamos a falar aqui daquela ira de oposição. E vejam, é muito fácil acharmos que estamos a irar-nos contra uma coisa que é justa, nos irarmos, e acharmos que por causa da nossa ira Deus vai agir com justiça. E Tiago está a dizer, não, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é porque tu te vais irar que tu vais obrigar Deus a agir em justiça, porque Deus tem a sua própria justiça. A vingança pertence ao Senhor e não a ti. Não é aquela coisa como está nos Salmos, que a gente acha que os Salmos precatórios são para nós, que é aquela coisa, Senhor, destrói os meus inimigos, prepara uma cova para eles como eles prepararam para mim, faz com que eles caiam ali naquela cova. Não dá, irmãos, para nós pegarmos num texto do Antigo Testamento em que a relação de Deus com o seu povo era diferente do que é hoje
e acharmos que nós podemos fazer o mesmo. Não dá. Cristo veio nos dar uma lei que vai complementar essa e vai nos dizer, na verdade, já não podemos orar para que Deus puna os inimigos, nós temos que orar para que Deus os abençoe, para que Deus lhes dê graça, amor e paz. Obviamente há situações onde a nossa oposição é justa contra coisas que são más no mundo, coisas que nós sabemos que no mundo elas têm que ser combatidas, obviamente. Mas o que Jesus quer dizer é que nós não podemos nos colocar numa postura de achar que a partir da nossa ira Deus vai fazer algo. Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda a amargura, toda a cólera e toda a ira. 1 Timóteo 2:8, Paulo diz a Timóteo: quero que os homens orem em todo lugar, levantando as suas mãos santas sem ira. Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Então vejam, em todos os momentos, a ira não deve fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Não é algo para nós. Não é algo para nós. Por que a nossa ira não é justa? Primeiro, porque ela nasce do nosso egoísmo e não do zelo por Deus. A nossa ira brota quando não conseguimos o que queremos, quando somos contrariados ou quando o nosso ego é ferido. Por isso é que nós nos iramos, por causa do ego. Segundo, porque a ira é descontrolada e é destrutiva. Lá em Provérbios diz que o homem irancudo, o homem irado, suscita contendas e o furioso multiplica as transgressões. Um homem irado comete pecados graves, faz coisas das quais se arrepende. Então, a nossa ira, que gera a nossa justiça, não pode ser confundida com uma ira justa de Deus. Ponto 3, porque ela distorce o nosso julgamento. Alguém aqui que está irado toma boas decisões? Não, pois não. Ninguém que está irado vai dizer coisas bonitas ou vai tomar boas decisões, não faz sentido, não é? E o outro ponto é porque contradiz o caráter de Cristo. Cristo, quando odiado, quando ferido, quando magoado, ele não se irou, ele amou, ele perdoou, ele estendeu a mão. Quando é que Cristo se irou? Cristo se irou quando queriam destruir a adoração verdadeira ao Senhor, quando queriam impor coisas que iam contrárias ao que Deus tinha determinado para o seu povo. E nesse momento de ira, Jesus usa a sua ira de forma justa, porque Jesus é Deus. Então o que é que a Escritura nos encoraja? Lá nós vamos ler depois, mas Tiago mais para frente vai dizer que a sabedoria que vem do céu é pura e depois ela é pacífica. Ou seja, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ou seja, a justiça de Deus verdadeira, ela é semeada em paz, mas nunca em ira. Como é que nós podemos pensar, irmãos? Devemos examinar a raiz da nossa ira. Quando ficamos irados, por que é? Se nós pensarmos bem, tem o ego envolvido. Será que a glória de Deus foi atacada ou será que o nosso ego foi atacado? Há alguém contra quem eu guardo rancor? É uma pergunta importante para nós. Será que nós estamos a precisar de perdoar alguém? Será que temos andado irados com alguém a tempo demais? Será que nós não temos que ir à procura de reconciliação? Quando a ira vier ao nosso coração, nós podemos fazer algumas coisas. Podemos parar, respirar e podemos orar ao Senhor: Senhor, controla o meu coração, dá-me autocontrole, dá-me domínio próprio, ajuda-me a tomar decisões para a Tua glória. Não deixes que esta ira me faça cometer erros graves diante de Ti, Senhor.
Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós queremos e achamos que estamos justos diante de Deus, querendo fazer as coisas para Deus, querendo implementar coisas para Deus, mas na verdade nós estamos a falar a partir de um coração que está magoado, um coração que está orgulhoso. E muitas vezes nós guerreamos contra coisas que nem sequer são pecado, mas que nós queremos que seja pecado. Nós muitas vezes valorizamos coisas, até dentro da igreja, que não são prioridades da Bíblia, mas para nós são prioridades. E tem que ser assim, porque para a gente é mais importante do que cumprir a palavra de Deus. Porque, irmão, que nós nos vamos irar contra coisas que a Bíblia não nos diz para nos irarmos? Porque que a gente quer ganhar em alguma situação que não é clara nas Escrituras? Comigo tem que ser na palavra. Comigo tem que ser na palavra. Se nós queremos que alguma coisa mude, nós temos que ter a palavra pronta para dizer, olha, de acordo com a palavra, isto tem que mudar, senão não faz sentido. Senão eu estou a dar o meu coração à ira, eu estou a entregar e estou a dizer, ira, toma conta de mim. E eu ando meses, semanas, dias, anos irado, chateado, revoltado, amuado. Não pode ser. Eu tenho que dizer a Deus, Senhor, cuida do meu coração, porque essa ira contínua, essa oposição contínua é pecado. E aí sim a palavra diz que não. Então, para defender coisas que a palavra não defende, eu acho justo me irar. Mas eu não entendo que a minha ira, ela própria, a palavra condena. Então, irmãos, vamos refletir sobre isso. Onde é que está a ira? Onde é que está? Às vezes nós nos iramos contra irmãos sem sequer ter ouvido da parte deles alguma coisa. Nós nos iramos contra irmãos porque nós ouvimos alguma coisa de uma outra pessoa que veio falar mal daquela pessoa. Isso é justo em algum mundo, em algum universo? Há justiça nisso? Não existe. Eu estou a permitir que o meu coração se encha de ira, de raiva por alguém, e eu nem sequer dei oportunidade àquela pessoa de me explicar o que aconteceu, mas eu aceitei a opinião de um outro de fora, que me veio contar X, Y, Z sobre aquela pessoa, e eu aceito aquilo como verdade, e eu permito que o meu coração se encha de ira contra aquela pessoa. Isso não é justo. Isso não é justo. Não dá, não pode ser. E a partir da ira vem o quê? Vem a fofoca, vem a maledicência, vem as coisas erradas. Não pode ser, irmão. Nós somos crentes, a gente não é do mundo, não. A gente não é do mundo, nós somos da igreja. O povo da igreja é um povo que a sua primeira marca é amor. É amor. E quando nós estamos a permitir que a ira entre o nosso coração, nós temos que dizer, opa, parou aqui, não vou dar lugar a isto. Se eu não consigo lidar com isto, eu vou ter com uma pessoa, vou falar com ela, vou perguntar, vou dizer, irmão, eu estou a deixar que a ira cresça no meu coração por ti, por causa disto e daquilo. Podes me ajudar, por favor? Isso é postura de cristão maduro. Vai chegar assim e vai dizer, eu não quero sentir isso por ti, Carlos. Carlos, eu estou a sentir isto por ti, porque eu vi esta situação ou eu ouvi isto de ti. Eu não quero sentir isso por ti. Eu sei que Cristo me chamou para te amar em primeiro lugar. Ajuda-me, Carlos. E o Carlos vai-me dizer, vai-me explicar, e ele pode estar errado também. Se eu estiver errado, entra a disciplina da igreja, que vai dizer, vamos chamar o Carlos à razão e vamos dizer que ele está errado. Mas não é certo permitir que a ira tome conta do meu coração. Quem está a entender diz amém. No verso 21 vai dizer, despojando-se de toda a imundícia e acúmulo de maldade. Vejam que ele começa pela palavra portanto, porque ele vai dizer assim, portanto é uma conclusão. Nós estamos a concluir o pensamento anterior. Ou seja, vocês não se devem irar, porque a ira pessoal não produz a justiça de Deus e por causa disso, nós precisamos nos despojar de toda a imundícia. Se queremos receber a palavra de Deus que nos transforma, nós temos que limpar o terreno do nosso coração. A parábola do semeador, qual é? Sai um homem,
vai semear, há lugares onde há espinhos e a semente não entra. Há lugares onde os animais comem e a semente não entra. Há lugares que o solo não é bom e a semente não entra. E há lugares onde o solo é bom. O que é que significa isso? É um coração cheio de raiva, um coração cheio de ira. Não permite que a palavra de Deus entre e transforme. Um coração que se permite viver irado, não aceita a correção do Senhor, não aceita a palavra de Deus e quer sempre trazer as coisas para si próprio, para se justificar. Vejam então, olha, despojando-se de toda a imundícia e acúmulo de maldade. O que Tiago quer dizer, ele está a usar uma metáfora de uma roupa suja. Lá em Colossenses também usa a mesma metáfora. Despojai-vos de tudo isso. Do quê? Em Colossenses diz, da ira, da indignação e da maldade, uma vez que vos despistes do velho homem. Essas coisas só nos atrapalham, irmãos. É como uma roupa suja que nos impede de viver a nova vida em Cristo. Então a ira, a indignação injusta, a maldade com o próximo, são coisas que nos impedem de viver uma vida nova com Cristo. Então Tiago está a dizer, remove, despe-te, tira essa roupa que está encardida, que está suja. Ele vai dizer toda a imundícia. O que é que ele vai dizer? Ele está a falar sobre sujeira moral, sobre impureza do coração. Lá na Grécia, essa palavra grega era usada para cera que se acumulava nos ouvidos. Se os nossos ouvidos espirituais estão entupidos com sujeira, como é que vamos ouvir a palavra, irmãos? Então, quando nos limpamos, é porque nós estamos a retirar a sujeira, a roupa que está imunda, para que nós possamos estar completamente limpos diante do Senhor. E assim recebemos a palavra que transforma a nossa vida. Então, a maldade também se acumula. Diz ao teu irmão, a maldade se acumula. A gente às vezes não entende isso. Quando nós permitimos que a ira entre no nosso coração e ela não é tratada, ela vai aumentar e ela vai dar lugar à maldade. E a maldade, irmãos, ela vai cada vez demandar mais de nós. Nós começamos por palavras más, mas nós depois queremos fazer coisas piores ao nosso próximo. Por que é que há pessoas que fazem coisas tão inomináveis, descabidas? Nós às vezes ouvimos aquelas histórias, não é? De uma pessoa que matou a outra, que cortou o corpo em pedaços, que guardou dentro de uma arca frigorífica, uma mãe que teve um filho e deixou o filho dentro de uma... Outro dia ouvi uma história de uma mãe que guardava o filho dentro de uma gaveta. De uma gaveta. A criança vivia dentro de uma gaveta, eu estou a falar a sério. E aquela criança viveu ali anos, 3, 4 anos, dentro de uma gaveta. A mãe abria a gaveta para dar comida à criança e depois fechava. É como se fosse um animal. A mãe fez isso. E a polícia, por algum motivo, descobriu e graças a Deus livrou aquela criança, mas uma criança que não cresceu. É um mini ser humano porque não teve a oportunidade de se desenvolver. Que coisa horrível, não é, irmãos? Como é que uma pessoa chega ao ponto de fazer uma loucura dessas? É uma pessoa que deixou o seu coração se encher da maldade que o mundo tem a oferecer. E que não colocou o seu coração no lugar para dizer assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Muitos de nós achamos que não precisamos dessa limpeza, não precisamos de nos despir da imundícia, mas precisamos sim. Muitos de nós achamos que por estarmos na igreja há muito tempo e por fazermos coisas para Deus há muito tempo, a gente se torna um pouco melhor do que o nosso irmão, que está fraco na fé. Então a gente se acha no direito de nos colocarmos numa posição espiritual superior a ele. E a gente esquece que todos nós aqui estamos aqui porque a gente é podre. Porque nós precisamos da graça de Deus e se não fosse por ela, nós estávamos destruídos nesse mundo, irmãos. Não dá
para nós nos colocarmos num lugar de superioridade em relação aos nossos irmãos. Alguns vão ter mais dificuldade espiritual, outros menos. Mas se nós estivermos melhor, graças a Deus, usa o teu lugar para levantar alguém. Usa o teu bem-estar espiritual para ajudar alguém, porque tu um dia vais precisar de ser ajudado. João Batista era um homem forte na fé, olhava nos olhos dos fariseus e dizia: raça de víboras, venham aqui, arrependam-se, venham se batizar. Quando João Batista foi preso, ele manda os seus discípulos terem com Jesus para perguntar o seguinte: será que tu és mesmo o Messias? Será que tu és mesmo aquele que foi prometido? A fé de João Batista vacilou. A fé daquele homem que a gente achava ser maravilhoso, que achavam que ele era o Messias, a fé desse homem vacilou. A fé de qualquer um de nós pode vacilar. Nenhum de nós está isento de cair. Por isso, todos nós temos que estar num lugar de misericórdia, de humildade diante de Deus e dizer: Senhor, se hoje eu estou de pé, ajuda-me a ficar de pé. E olhar para o meu irmão com misericórdia e ajudá-lo a estender-lhe a mão. Amém, igreja? Glória a Deus, estamos quase a acabar. Como é que eu me limpo dessa imundícia? Primeiro, diz comigo, confissão. Aleluia, confissão. A palavra de Deus diz que quando confessamos os nossos pecados, nós encontramos cura, nós encontramos perdão, nós encontramos alegria. E a palavra de Deus é clara, vai dizer assim: olha, se tu não perdoas o teu irmão, tu não tens direito a ser perdoado por Deus. O quê? Como assim? Se eu não perdoo o meu irmão que falhou comigo, eu não tenho direito de pedir o perdão a Deus. Isso é muito forte, não é, irmãos? Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, toda a gente conhece: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Antes disso, não é? Perdoa as nossas ofensas, assim da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Ou seja, a oração diz assim: Deus, perdoa-me porque eu tenho me esforçado para perdoar o meu próximo. É isso. Faz um inventário espiritual, pega num papel e numa caneta em casa, faz uma lista. Qual é a imundícia que existe na minha vida? Segundo, contra quem eu guardo rancor e amargura? Terceiro, que pecados tenho deixado acumular na minha vida? Confessa ao Senhor, diz Deus: limpa-me, perdoa-me e dá-me uma nova vida diante de Ti. Amém, irmãos? No verso 21, na segunda parte, diz: recebam com mansidão a palavra em que vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, depois de eu rejeitar a ira, depois de eu limpar o meu coração, aí sim eu recebo a palavra que está a ser implantada no meu coração. Vejam, receber é uma ordem, mas é uma ação também. Eu só recebo aquilo que eu abro a minha porta para receber, aquilo que eu abro o meu coração para receber, aquilo que eu estendo as minhas mãos para receber. Não adianta alguém nos oferecer algo se nós não estamos dispostos a receber. Então Tiago está a dizer: recebe. Para receber eu tenho que estender a mão. Para receber eu tenho que abrir a porta. Para receber eu tenho que abrir o coração. Não adianta querermos que a palavra de Deus seja pregada, seja ensinada, seja exposta, se nós fechamos o coração constantemente. Eu preciso que vocês tenham corações abertos, é o que o Senhor nos diz hoje, para que aquilo que Ele nos passa seja recebido com alegria. Nós devemos receber a palavra de Deus com o coração alegre, dar-lhe as boas-vindas, abraçá-la, permitir que ela entre em nós e responder em obediência. Não é só estar exposto, porque estar exposto eu venho a todos os cultos da igreja. Eu estou aqui em todos e acho porque eu venho a todos está tudo bem. Não! Recebe a palavra de Deus, abre o teu coração para ela, alegra-te porque a palavra muda a tua vida. Em
em nome de Jesus. E como é que devemos receber? Com mansidão. Diz ao teu irmão, com mansidão. O que é mansidão? Mansidão é fraqueza? Mansidão é fraqueza? Não. Mansidão é passividade? Não. Mansidão é falta de convicção. A gente no mundo diz assim, não, quem é muito manso não vai chegar a lado nenhum, não é verdade? Quem é manso, passam-lhe a perna, passam-lhe por cima, abusam dele, usam, etc. Mas a mansidão para a Bíblia não é fraqueza. Mansidão para a Bíblia é força sob controle. É saber que eu tenho força, que eu tenho capacidade, que eu sou uma pessoa de convicção, mas eu tenho isso tudo debaixo do controlo. Vou falar para os homens agora. Homens, é mais importante um homem que é forte, que é capaz de fazer maldades, mas que tem isso tudo sob controle, do que um homem fraco. Porque um homem fraco, no momento em que ele precisar de defender e ajudar alguém, ele não vai conseguir. Mas um homem forte, ele vai conseguir. Um homem forte vai ter essa capacidade. Então, a força sob controlo é uma virtude muito grande. Porque quem é fraco não precisa controlar nada. Essa pessoa já é fraca. Mas aquele que se fortalece em Deus, aquele que sabe que é capaz de ter força, imaginem, como um cavalo que é poderoso, que é forte. O cavalo é o meu animal preferido, eu gosto muito de cavalos. Eu acho-os fascinantes. O cavalo mais forte e mais bem treinado é aquele que aceita ser ensinado, não é? É aquele que aceita ser colocado freio. É aquele que aceita. O cavalo sabe que se ele der um coice naquele homem, ele vai matá-lo ali na hora. Mas ele coloca isso sob controle. É assim nós diante da palavra. Humildade ensinável, submissão à palavra, abertura à correção. Vejam, Moisés foi o homem mais manso da terra, diz lá em Números 12. Moisés era fraco, irmãos? Não. Moisés liderou milhões de pessoas. Jesus disse, sejam como eu, mansos e humildes de coração. Eu vou fazer esta pergunta retórica, Jesus era fraco? Não é? Que pergunta, Rodrigo? Então a mansidão, ela vai contra o orgulho, ela vai contra a dureza, ela vai contra a resistência e ela vai contra a arrogância. Pedro 2 vai dizer, despojando-se, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Por que ele trata como crianças? Porque as crianças são ensináveis, mas as crianças também são confiantes. A criança não criou complexo de inferioridade ainda, ela cria. Mas a criança, ela está disposta a tudo, certo? Não é verdade? Ela vai fazer tudo. Mas elas também são ensináveis. Elas também são corrigíveis. Mas elas também são abertas a descobrir coisas novas. E elas também são humildes. Por isso é que Jesus diz, vocês devem receber o reino dos céus como crianças. Porque o reino pertence a elas. Significa que somos fracos? Não. Significa que estamos disponíveis a sermos corrigidos e transformados pela palavra de Deus. A palavra é poderosa para salvar. Amém? Ela é poderosa. Se nós abrirmos o nosso coração para ouvi-la, nós vamos ser transformados por ela. Essa é a promessa que a palavra de Deus faz. Quando tu vens ao culto e tu te disponibilizas a ouvir a palavra, tu vais ser transformado por ela. Se a tua vida anda mal, se a tua vida anda destruída, se a tua família anda destruída, se o teu coração, se as tuas emoções anda tudo destruído, eu quero te dar uma sugestão. Venha aos cultos e abre o teu coração para a palavra de Deus. A tua vida vai ser mudada, a tua família vai ser mudada, o teu coração vai ser transformado. Eu tenho a certeza disso. Mas tens que vir com a postura certa, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Então eu quero te chamar a ficar de pé, em nome de Jesus. Há um apelo aqui de sabedoria. A palavra para nós hoje foi um espelho. O que é que nós vemos ao espelho?
nós vemos a nossa própria imagem, não é? Se estivermos sujos, o espelho vai dizer que estamos sujos. Se estivermos orgulhosos, a palavra de Deus vai nos dizer que estamos orgulhosos. Se estivermos imundo, a palavra de Deus vai nos dizer que estamos imundo. A palavra de Deus é um espelho para nós. Só que nós temos que abrir o espelho para olhar. Se a gente tem o espelho fechado e virado ao contrário, não vamos saber se nós estamos bem ou mal. Antes de sair de casa hoje, tu olhaste no espelho? Quem olhou no espelho hoje antes de sair de casa? Ok. Quem não olhou também não precisa dizer, não é? Enfim. Às vezes a gente sai de casa, os homens é mais assim, não é? Às vezes sai de casa já em cima da hora, que espelho que é? Depois a gente vê. Mas não queremos sair de casa sem nos vermos, sem ver se estamos bem ou não. Então a palavra de Deus tem que estar aberta. A palavra de Deus tem que estar disponível para que nós possamos olhar-nos ao espelho e ver o que é que nós estamos a ver hoje. E Hebreus 3:7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra é para hoje. Tudo o que foi pregado é hoje. Não é para amanhã, não é para depois, irmãos. E hoje, ao celebrarmos a ceia, nós vamos entender o que Tiago nos chamou para ser. Prontos para ouvir e prontos e tardios para falar. Prontos para ouvir e tardios para falar. Fecha os teus olhos hoje. Fala com o Senhor Jesus. E eu vou pedir ao Espírito Santo para te convencer. Para te convencer hoje do teu coração. E para que esse espelho esteja voltado para ti. Não para te humilhar, mas para te levar ao arrependimento. Porque o Senhor quer que tu sejas uma nova criatura. O Senhor nos chama à renovação do compromisso constante. Nós podemos ter sido salvos uma vez, é verdade, mas o nosso compromisso tem que ser renovado constantemente. Então hoje, com os teus olhos fechados, tu podes fazer uma coisa importante, que é analisar o teu coração. Pensar hoje sobre a tua vida, sobre os teus pecados, sobre as tuas falhas, sobre o teu orgulho, sobre a tua ira. Talvez alguns de nós tenham vivido uma vida de ira, de raiva. E Deus não quer mais isso para ti. Fala com o Senhor hoje no secreto do teu coração. Durante algum tempo eu vou te dar esse momento. E eu vou te pedir para tu não te distraires com nada, para que tu possas realmente falar com Deus. Eu vou chamar aqui o grupo de louvor também, por favor, ao altar. E enquanto tu refletes, que o Senhor possa vir ao teu coração e te dar hoje a convicção dos teus pecados, dos teus erros, daquilo que precisa ser mudado na tua vida. Eu creio que a partir daí nós podemos aprender a ser perdoados pelo Senhor